Marcos, a gente estava aqui conversando em outro episódio sobre o novo processo de importação, né? E é um assunto super, né, comentado aí por todo mundo que está no mercado, enfim. E a gente estava justamente falando que, no passado, a gente olhava o processo de desembaraço, especificamente falando, vai registro de DI até CI, por assim dizer, como um grande momento ali, né? Quer dizer, demora, o desembaraço é difícil, a carga fica com a Receita Federal, né? E a gente foi vendo com esses passos que a Receita tem dado, que o governo tem dado, que acho que o último relatório que eu li da Receita Federal, 95% das mercadorias ficam menos de 24 horas com a Receita Federal. Isso. Então, o problema hoje, quer dizer, obviamente você tem que estar muito preparado para fazer esse processo, mas quando a gente pensa numa empresa que tem um lead time de 100 dias e a carga está 1 dia com a Receita Federal, a gente se dá conta que tem outros problemas envolvidos, né? Então, assim, para empresas que estão ouvindo a gente aqui, quais você acha que são os problemas que fazem com que as importações ainda sejam uma dor de cabeça para as empresas? Né? A gente ainda anda no mercado e escuta, né? Nossa, dá muito problema, é muito difícil, todo o processo é assim e tal. Se não é mais o processo de desembaraço, aonde você acha que estão e quais são as principais dificuldades que você vê nos seus clientes, nas empresas que você conhece de mercado e tal? Olha, eu até estava semana passada conversando com um amigo meu. Eu vejo hoje a Receita Federal como um dos principais agentes de melhoria do processo. Há muito tempo atrás, com certeza a visão era: puta, parou na Receita, a Receita não ajuda, a Receita trava. Essa visão mudou e faz alguns anos, não é uma coisa recente. Há alguns anos a Receita já vem buscando melhoria. Isso melhora o processo para ela também, né? Claro. Quanto mais compliance ela consegue colocar no processo, mais ela tem a certeza do que o que está sendo colocado numa declaração de importação confere com o que realmente está chegando. E o que a Receita quer é a certeza, a previsibilidade e a receita dos impostos. É óbvio, esse é o objetivo principal dela. Então, ela é um dos principais agentes de melhoria. O que eu vejo nos processos, vamos lá, no dia a dia do cliente, 90%, se a gente for analisar até na nossa empresa, né, existe uma diferença muito grande. Você escuta, vamos lá, quando uma empresa nasce, quando ela cresce, quais são os desafios dela. A gente sabe que muito é planejamento. O planejamento é a chave do negócio, para qualquer negócio. Ou seja um negócio pequeno que está nascendo, seja um negócio que está crescendo, seja um negócio já maduro que está evoluindo e tomando corpo. Então, o desenho do processo é a parte mais importante. É ali que você consegue identificar todas as variáveis. Porque, como eu falei, você vai desenhar o processo perfeito. Você não sabe se a cada processo tudo virá perfeito. Existem muitas variáveis. Você tem toda a estrutura logística no exterior, você tem o fornecedor, ele pode gerar algum problema documental que você não esperava. Então, existem partes legais. Existem muitas variáveis. A questão é, se você mapeia e você acha o processo perfeito e você depois faz um checklist que seja, a cada processo, poxa, mas meus processos são sempre iguais, do mesmo fornecedor, a mesma quantidade, o mesmo armador, toda vez você tem que fazer uma checagem de tudo que acontece no processo. Porque é no momento que você acha que está tudo certo que dá alguma coisa errada. E se dá errado, você não checou, você vai ver na hora errada, que é o quê? Na hora que a carga chegou aqui, onde ela já está passível de multa, onde ela já está passível de ficar parada. Armazenagem, demurras. Isso. E como a gente falou, você desenhou o processo perfeito naquele dia. Aquele processo perfeito não é mais o processo de hoje. Então, não é só desenhar. Você tem que validar o processo, você tem que acompanhar o processo e depois você faz análise de, será que aquele processo realmente fluiu de forma perfeita? Fluiu dentro das métricas que eu criei. Ok, mas será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor? Aonde eu poderia ter melhorado? Com os nossos clientes, a gente faz isso. Então, a gente faz o SOP, que nós chamamos de BBP, que é um Business Blueprint. A gente passa muito tempo desenhando, preparando, é aí que está o segredo do processo. No momento que você começa uma nova operação, ela já começa redonda, porque todo mundo já estressou tudo que existia do processo, mas nós validamos dia a dia, nós pegamos todos os dados e buscamos, por mais que pareça perfeito, aonde que dá para melhorar. E a melhoria é essa, como a gente falou, se você consegue
meio período num carregamento, se você consegue um dia antes numa liberação, se você consegue algum procedimento que vá facilitar o processo junto ao Ministério da Agricultura, à Anvisa e por aí vai. Então, são as pequenas melhorias que você vai juntando que soma 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. E aí você pensa, pô, mas a carga chegou no porto, o cliente tem, sei lá, 7 dias livres de armazenagem, então se eu liberar no dia 1 ou no dia 7 vai ser a mesma coisa em custo. Ok, mas se você for pensar em todo o custo de estoque em trânsito, de custo de capital, de custo de oportunidade, se aquela carga tivesse antes, será que o cliente poderia vender ela antes? Será que ele poderia fazer dinheiro antes? Então, é muita coisa envolvida. Então, a melhoria ela pode ser feita sempre. É o conceito de Lean Manufacturing, né? Que a gente aplica na empresa. Então, você pode melhorar constantemente. Você tem que buscar a melhoria. E são pequenas coisas. Não adianta a gente dizer, a culpa é do A, a culpa é do B, um dia a culpa é do Ministério da Agricultura, a culpa é da Anvisa. Não adianta ficar botando a culpa nos outros. Você tem que trabalhar em conjunto para buscar uma melhoria. Como a gente falou, como você mesmo falou, antigamente a culpa sempre era da Receita. Era um guarda-chuva, né, digamos. Deu problema, foi a Receita. Foi a Receita. Isso não existe mais. O Marcos, isso... Pode terminar. Não, só ia falar. Hoje, se existe uma solução, foi a Receita. Ela que está buscando a solução, ela que está trazendo um sistema novo, toda a lógica de trabalho nova. Então, você tem que buscar formas de que todo mundo trabalhe junto para melhorar o processo.